Olá, maravilhosa! Eu estou aqui fazendo mais um vídeo para essa série chamada Assista Isso Quando. É uma sequência de vídeos para momentos difíceis da vida, momentos que a gente precisa parar, respirar, ouvir algo que ajude a organizar a nossa mente e o nosso coração. E hoje é o episódio 5 da série Assista Isso Quando Não For Correspondida no Amor. E aí, quem nunca? Quem de vocês já deixou ou não foi correspondida no amor? Pois é, gente, acontece, vai fazer o quê? É aquela famosa história, Maria que gostava de João, que gostava de Elizabeth, que gostava de Paulo, que gostava de Fátima, que não gostava de ninguém. Acontece, gente. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? A única coisa é saber como lidar com isso da melhor maneira, não é? Então, se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja vivendo uma dor dessas. A dor do amor não correspondido. Amar alguém e perceber que essa pessoa não sente o mesmo pela gente, ou até sentia, mas não sente mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, antes disso, roda a vinheta. Então, vamos lá. Se você percebe que a pessoa que você ama não te ama de volta, ou que talvez o amor acabou, ou que o interesse mudou, que você foi ficando enquanto aquela pessoa foi indo embora, eu posso te ajudar. Quando isso acontece, gente, a mente entra num lugar muito perigoso. Ela começa a se perguntar: por quê? Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que a outra pessoa tem que eu não tenho? Será que se eu fosse diferente, essa pessoa teria ficado? A gente pira, né, com tantas perguntas e devagar, sem perceber, a gente começa a transformar essa rejeição em uma sentença sobre o nosso valor. E é aí que mora o perigo. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Porque o outro não te ama de volta ou não te ama mais, você não foi rejeitada, você foi redirecionada. Quando o relacionamento termina ou quando alguém não corresponde ao nosso amor, o que dói não é só ter perdido a pessoa, sabe? O que dói é a quebra da história que você criou, dos planos, das conversas sobre o futuro, das viagens que vocês imaginavam, da vida que você começou a construir com aquela pessoa dentro da sua cabeça. E de repente, aquilo que parecia tão certo simplesmente desaparece, não é assim? E é por isso que eu falo que o cérebro reage como se ele estivesse vivendo um luto, e não deixa de ser um luto, é a morte de tantos planos, mesmo que a pessoa continue viva, porque a história de vocês morreu, e aí isso desorganiza muita coisa dentro da gente. Provavelmente o seu sono vai mudar, o apetite muda, a rotina perde o sentido, você perde o brilho, o ânimo, porque aquela pessoa ocupava um espaço emocional muito grande na sua vida. E daí sai a pessoa, fica um vazio. Mas existe um erro muito comum que acontece nesse momento. A pessoa começa a acreditar que o valor dela depende do amor que ela recebia e não recebeu mais, que ela deixou de receber. Isso não é verdade. Você conectar o término de um relacionamento ou um não relacionamento, um amor não correspondido ao seu valor. Existe muita confusão entre o amor e o apego, né? O amor é escolha, o apego é a necessidade. Então você busca no outro algo que você não vê em você. O amor é liberdade, o apego é medo de perder. Por que você tem medo de perder? Porque você não se sente suficiente. E quando existe um amor saudável, existe troca, existe presença, existe reciprocidade.
E daí quando isso vai virando apego, começa um esforço desesperado para manter algo que já não está mais vivo. A pessoa não responde e você insiste. A pessoa se afasta e você corre atrás. A pessoa demonstra certa frieza e você tenta compensar sendo ainda mais amorosa. Não é assim? Mas o amor, gente, o amor não é insistência. O amor, ele não precisa ser implorado. E é essa uma das verdades mais difíceis de aceitar. Você não perde quem não te escolhe. Gente, vocês estão vendo um QR Code aqui na tela. Se você gosta, se interessa por comportamento humano, por esse tipo de conteúdo, por se melhorar, ser cada vez buscar o conhecimento para ser uma pessoa melhor, se você quer se entender melhor, se você sente que você está pronta para buscar uma nova e melhor versão de você mesma, clica aqui no QR Code, você vai falar com a minha equipe. Eu tenho vários programas de transformação do corpo, da dieta, exercício e transformação mental. Só clicar aqui no QR Code, falar com a minha equipe ou chamar pelo WhatsApp, se por acaso você estiver vendo no celular e não der para clicar no QR Code. Tenho várias mentorias e vai ser um prazer ter você comigo e poder te ajudar. Além disso, gente, se você está me conhecendo agora, eu fui personal por quase 30 anos e eu acompanhei de pertinho muitas mulheres. Você sabe que personal vira quase que uma melhor amiga, né, da pessoa. Então eu acompanhei muitas pessoas no processo de transformação delas. Hoje eu estou fazendo uma formação em psicanálise também, porque eu amo estudar o comportamento humano. Eu já faço isso há muitos anos e é muito mais do que teoria. Tudo que eu trago aqui para vocês são experiências minhas também, vividas. Já passei por um divórcio, já sofri por amor, já dei pé na bunda, já tomei pé na bunda também. Então, se você sente que precisa ajuda nesse momento, é só chamar aqui alguém da minha equipe. Mas agora, voltando ao que a gente estava falando, vamos continuar aqui. A mente, ela distorce, eu gosto daquela frase, a mente mente. A nossa mente, ela distorce a realidade. Quando a gente é rejeitado, a mente faz duas coisas muito curiosas. Ou ela idealiza a pessoa, de repente aquela pessoa vira um santo. Ou ela transforma a pessoa em vilã. Então, quando você idealiza, você só lembra do que era bom. Ai, mas a gente conversava tanto, ai, mas eu era tão feliz, ai, mas quantas risadas, ai, aqueles momentos felizes. E aí você começa a acreditar que perdeu o homem da sua vida, a mulher da sua vida, o grande amor da sua vida. E quando você demoniza, acontece o contrário. Você passa a viver com raiva, com ressentimento, com mágoa. Ai, aquela pessoa horrorosa, ele era péssima, ela era péssima, ele acabou com a minha vida. Mas, gente, as pessoas não são nem totalmente boas, nem totalmente ruins. As pessoas são complexas. Ninguém é completamente bom ou completamente ruim. E quando a gente está na dor, a nossa visão ela fica distorcida. E se você está passando por isso, é super normal, né? O erro, uma vez quando eu terminei um namoro, eu chorava assim, e minha amiga falava, mas vocês não tinham nada a ver, mas você só reclamava dele, não, mas ele era tão legal. A gente bloqueia, né, algumas coisas. E talvez o ponto mais perigoso de não ser correspondida no amor seja esse. Começar a acreditar que isso define quem você é. Muitas mulheres começam a pensar, ai, acho que eu não sou o suficiente, acho que ninguém vai me amar de verdade. Eu não dei certo ainda no amor por culpa minha. Porque eu não sou uma pessoa tão legal, talvez eu não mereça encontrar um grande amor. Mas, presta muita atenção no que eu vou te falar. O comportamento da outra pessoa não define o seu valor. A incapacidade de alguém não te amar não significa que você não seja digna de amor. Significa apenas que aquela pessoa
não era a pessoa certa, ou que até era por um determinado momento, por um ciclo, você precisava passar por aquilo, precisava aprender aquelas lições. Você precisa reconstruir a sua própria vida. Quando o relacionamento termina, é óbvio que fica um vazio, lógico que fica. Aquela pessoa ocupava aquele espaço na sua rotina, nos seus planos, na sua emoção. E uma das coisas mais importantes nesse momento é entender que esse vazio precisa ser preenchido, não com outra pessoa. Então já não sai desesperada atrás de outra pessoa, mas com a vida, com novas experiências, com novos projetos, com novas conexões, com um olhar para dentro, quem é você, do que você gosta, você, na sua essência. A vida, gente, é muito maior do que qualquer relacionamento. E às vezes o que parece que é uma perda, na verdade, eu adoro pensar dessa forma, é um redirecionamento da vida para algo melhor. Talvez agora você já esteja preparado para outra coisa melhor. O relacionamento que permanece é o relacionamento seu com você mesma. Esse é o relacionamento que determina tudo. Como você se trata, o quanto você se respeita, o quanto você se sente merecedora, como você permite ser tratada. Talvez essa experiência não tenha vindo para te destruir, talvez ela tenha vindo para te acordar. Então agradece também um término que uma porta nova vai se abrir. Então isso veio para te lembrar do seu valor, para te ensinar a escolher melhor, para te lembrar de quem você é. Olha quantos ensinamentos! Então, se hoje você está vivendo a dor de não ser correspondida no amor, lembra disso, desse papo aqui, lembra do que eu estou falando aqui para você. Você não foi rejeitada, você foi redirecionada para uma versão sua mais consciente, mais forte, mais inteira. Essa dor que você está sentindo, eu te falo com toda a certeza do mundo, vai passar. Depende de você, vai passar. Não finge que não está acontecendo nada. Passa no túnel da dor, faz o seu luto e acredite, vai passar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, que daí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mostra ele para outras pessoas, ativa o sininho para você receber mais vídeos. E se você conhece alguma amiga que está passando por isso, já encaminha esse vídeo para ela, tá bom? E não esqueça do seu valor, não esqueça que você é a sua melhor companhia. Quer encontrar alguém legal? Quer ser correspondida no amor? Seja essa pessoa, a pessoa que você quer encontrar. Quer encontrar sua alma gêmea? Se torne ela. Seja a pessoa que você namoraria, que você casaria. Esquece o outro, foca em você. Lembra, tudo começa dentro. Um beijo, fica com Deus.